Muito bem, uma boa noite a todos, nosso abraço, nosso carinho e a nossa felicidade por termos esse grupo maravilhoso. Olha quanta gente bonita, quanta janelinha, quantas carinhas simpáticas, sorridentes e felizes, né? Por mais este momento. E a nossa alegria também é a mesma, nós estamos aí vivendo realmente esse momento e desejando a todos as boas-vindas e que possamos juntos aprender com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo da noite, que nos diz que estamos chegando aí na nossa quarta aula do nosso curso. Olha que legal, né? Já assistimos, já passamos por 3 aulas, estamos chegando aí na quarta aula. Então, antes da gente iniciar propriamente o nosso tema de hoje, que nós estamos vendo aí, ó, essa bela imagem do nosso semeador aqui, o nosso tema aqui, ó, Deus, né? Nós vamos tratar esse assunto hoje. E antes de a gente entrar propriamente no tema de hoje, nós vamos... Vamos ver aqui, vai. Aí, ó. Antes da gente entrar propriamente no tema, nós vamos dar um rápido passeio aí por aquilo que nós já vimos até agora, dar uma rápida recordação, tá bom? Então, nós vimos nas aulas anteriores aí, ó, um pouquinho do que é o Espiritismo, lá na nossa primeira aula. Nós vimos que ele é fundamentado, né, em 3 aspectos: ciência, filosofia, religião. E também a sua fundamentação não está simplesmente numa crença, alguém que nos fala que a gente deve levar em conta porque alguém nos falou. Não, ele está fundamentado na razão. Existe uma lógica, um raciocínio lógico, um conhecimento científico em cima daquilo que a gente fala, que não se pode confundir a doutrina espírita com ideias místicas, nem esotéricas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e algumas denominações que a gente vê dentro da doutrina espírita, como mesa branca, alto ou baixo espiritismo, isso não existe, né? Quando se fala, por exemplo, espiritismo kardecista, é uma redundância, o espiritismo é kardecista. Não existe um espiritismo que não seja de Kardec, né? E também espiritismo cristão. O espiritismo, ele é cristão, ele é baseado na doutrina de Jesus. Então, falou espiritismo, já está subentendido cristão, tá bom? Aí depois nós tivemos mais uma aula onde nós falamos das 3 revelações divinas. Lembram que a gente falou da primeira revelação, foi com Moisés, onde imperou a lei do olho por olho, que se era uma violência, foi assim, os primeiros princípios de justiça que a gente recebeu. Depois tivemos a segunda revelação com Jesus Cristo, onde o olho por olho passou a ser a cada um segundo as suas obras. Já não era mais uma questão de vingança, mas uma resposta que se tinha à lei da nossa consciência, né? E depois a terceira revelação, que foi o Espiritismo, que foi o Espiritismo trouxe a ciência, explicando a cada um segundo suas obras através da lei de ação e reação. Se nós tivermos entre a primeira e a segunda revelação, os profetas, que foram espíritos superiores, vieram para preparar o caminho para a segunda revelação, que foi Jesus, nós tivemos também entre a segunda e a terceira revelação, já próximo da chegada dela, alguns precursores que nós comentamos, depois a gente pode rever a aula, né? Saber quem é cada um deles. Swedenborg, nós tivemos Jackson Davis, Mesmer, nós falamos do fenômeno de Hydesville, fantástico, quem lembra, uma história muito bonita, verdadeira, lá da família Fox, e também das mesas girantes. E, por fim, na semana passada, com toda a elegância que lhe é peculiar, né, nós tivemos aí o nosso querido Rubens nos falando sobre o codificador e a codificação, ao nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nosso querido Allan Kardec. Ele falou das primeiras fases do Espiritismo e depois das obras básicas. Quais são essas obras básicas? Não vale olhar na tela aí no slide, hein? Vamos ver quem sabe, sem olhar na tela. Não precisa.
Então, são eles, ó, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, certo? Ainda existem outras obras que, embora elas não compõem aí esse elenco das obras básicas, mas também são obras de estudos que nos trazem bastante conhecimento, que é Espiritismo. As revistas espíritas, aí está no singular, né? Revista Espírita, mas foi uma coleção de revistas, vários anos. Obras póstumas, e depois ele falou também da história após Kardec, certinho? Muito bem. Nós vamos, então, hoje, nós vamos entrar numa sequência de aulas onde a gente vai abordar os princípios básicos da doutrina espírita. Por que fala princípios básicos, né? O que são princípios? Princípios são os fundamentos, são as noções primeiras, como diz, princípio, começo, né? Aquilo que é o início tudo da gente entender. E básico, aí, no sentido de essencial, ele é básico. Nós necessitamos de entender e conhecer esses princípios, né, essas noções primeiras, para depois se aprofundar em conhecimentos mais profundos dentro da nossa querida doutrina. Tá? São princípios necessários para a gente poder viver um ideal. A nossa fé espírita, ela depende de a gente entender, não é simplesmente aceitar esses princípios, é entender esses princípios, não por uma imposição, mas por lógica, por racionalidade, por uma análise científica, como a gente vai ver no decorrer dessas próximas 5 aulas. Não é o fim do curso, depois tem mais assuntos ainda, mas a sequência agora vai ser sobre esses princípios básicos, tá? Que são eles aí, ó. Deus, a existência e sobrevivência da alma, a pluralidade das existências, que nada mais é do que a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, né? A possibilidade da gente se comunicar com eles e eles com a gente. Claro que não é assim, oh, como é que vai? Tá tudo bem aí? Tá chovendo aqui? Não, existem os métodos, as formas, né? E o quinto princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados. Então, são diversos mundos habitados também. É um assunto bastante legal para a gente estudar. Tá bom, meus amigos? Muito, muito certinho por aí. Vamos em frente, tudo legal. Alguém gostaria de colocar algum comentário antes da gente entrar propriamente no nosso assunto do dia, nosso tema? Não? Em frente, então. Então, vamos lá. Olha, o nosso tema é Deus. Nós vamos começar a falar sobre a ideia de Deus, essa ideia. Nós não temos condições de explicar exatamente o que seja Deus. Não existe. Nós não temos como definir exatamente como é Deus. No nosso estágio que nós nos encontramos hoje, eu só posso acreditar que ele existe. Isso não quer dizer que eu acredito cegamente. Não. Nós temos motivos racionais para aceitarmos e vivermos esta fé da existência de um ser superior. Tá? Nós temos que usar a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa razão, para que a gente possa ter essa fé e acreditar. Nós, humanos, nós somos seres finitos. Alguém tem dúvida disso? Seres humanos encarnados, como matéria, sabe? Não como espírito. Alguém tem alguma dúvida que nós não somos finitos, como matéria, como carne? Não existe, né? Então, nós somos finitos. Fica para a gente que é finito, nesse nosso estágio atual, impossível determinar caracteres de Deus, que é um ser infinito, sabe? A nossa mente não consegue ainda conceber algo que não teve fim, ou melhor, não teve início e não terá fim. Fica muito difícil isso aí para a gente. E foi diante dessas dificuldades, né, de poder definir Deus, que foram criadas muitas teorias, muitas interpretações que sequer tinham o respaldo da razão. Mas buscou-se isso aí, né? E com o passar do tempo, cada uma dessas ideias foram se tornando anacrônicas, isto é, elas passaram a existir
em desacordo com os costumes, a evolução do pensamento da época. Ou seja, a cultura do momento já não era mais, não aceitava mais esse tipo de interpretações de Deus que veio no decorrer da história. Tudo bem? Vejam lá. Esta crença, né, na existência de Deus como um ser superior, como aquele criador do universo, ela sempre existiu em todas as épocas da humanidade e em todos os lugares. Os nomes, as explicações, as secas da existência de Deus foram, no decorrer dos tempos aí, das formas mais diversas que a gente possa imaginar. A humanidade, em todos os momentos, sempre esteve preocupada na busca do conhecimento dessas verdades divinas. Até porque a vida, para a gente, sempre foi uma incógnita. A gente, por mais que se falasse da existência de Deus, ficava sempre aquela ideia: o que eu estou fazendo aqui? O que acontece depois que eu morrer? Sabe? Então, tinha que ter alguma coisa para explicar a vida como ela era, o que é que nós estávamos fazendo aqui. Foi daí que esta necessidade, né, de explicar a vida como ela é, voltou-se, então, para algo que desse alguma sustentação à nossa vida, que sustentasse o nosso entendimento, pelo menos em algum momento. Essa sustentação foi sempre encontrada na existência de um Deus criador. Por que sempre essa explicação, essa sustentação da vida, a gente sempre encontrou na ideia de um Deus criador? Porque a crença de Deus sempre esteve instintivamente impressa na mente humana. Deus, quando nos criou, já deixou essa marca lá dentro. Então, instintivamente, nós já temos, né, a evidência dessa realidade da existência de um ser superior, um Deus, um Criador. E este sentimento que nós temos da ideia de um Criador, ele não é fruto de uma educação. Não foi ideias adquiridas, ensinamentos. Olha, aquele povo ali já vem transmitindo de pai para filho há muitos anos a ideia de Deus, por isso que eles acreditam em Deus. Não é a ideia que nós temos instintivamente dentro de nós de um Deus, não foi passado por educação, porque já o homem primitivo, lá entre os povos isolados, aquelas antigas civilizações, já demonstravam uma crença numa outra existência. Né? Na época da chegada dos colonizadores aqui na América, e nós mais propriamente aqui no Brasil, né? Existia aqui na América em torno de mil e tantos povos indígenas que já viviam aí às voltas de um conjunto de divindades já, e nunca tiveram qualquer contato com a civilização. No entanto, eles já tinham aqui, vivendo isoladamente, essa ideia da existência de um Deus. Então, não é somente um raciocínio lógico, um estudo aprofundado que nos traz a prova da existência de Deus. Também a intuição que nós temos, ela também nos traz essa ideia que nós estamos estudando, a ideia de Deus. Tá? Então, pelo sentimento, a gente já pode compreender a ideia de Deus. No entanto, à medida que o homem evolui, também essa crença em Deus ela vai se apurando. Né? Como nós dissemos, as velhas ideias vão se tornando anacrônicas, ela já não convive mais com a nova forma de pensamento e ela perde a sintonia com os novos conhecimentos. Nós vamos ver agora no decorrer as ideias de Deus que nós tivemos até chegar naquela que hoje nós temos e que nós achamos que é a mais racional. Tá bem? Então vamos lá. Desde lá os primórdios, no início, lá os homens da caverna, antigamente e tal, né? Os homens acreditavam nos fenômenos naturais. Foi as primeiras coisas.
as trevas, o calor, frio, morte, né? Acreditavam que tudo isso eram controlados por entidades superiores, isto é, por deuses, né? Espíritos. Agora, a gente fica imaginando esse povo, já vivendo aí, esse povo primitivo, né? Assistindo todos esses fenômenos da natureza, e às vezes até destruidores, como tempestades, terremotos, aqueles frios intensos, né? O que isso produzia naquelas mentes primitivas? Não se podia entender nada. Por que, de repente, o sol nasce, ele escurece, eu tenho que me esconder na caverna, porque senão os predadores vão me pegar, aí durante o dia eu tenho que sair à caça. O que significa tudo isso? Então, aos poucos, eles foram buscando nesse sentimento instintivo, já que a gente tem na existência de Deus, uma forma de atribuir a alguém superior o controle desses fenômenos, né? E esses espíritos lá, de forma primitiva, eles habitavam as rochas, as árvores, os rios, e cada um deles tinha lá a sua função. E, com isso, eles, por ser seres invisíveis, imaginários, né, eles criavam lá suas canções, suas danças, seus sacrifícios, para oferecer, buscando, né, benefícios com essas entidades, favorecimento, como a gente até há pouco tempo já conhecia também, tá bom? Muito bem. Daí foi que então surgiu a ideia de simbolizar Deus. Aí já passou aquela ideia de que Deus tinha lá suas funções, diversas funções, passaram então a simbolizar Deus. E esse simbolismo, que é uma tradição também antiga da humanidade, e ela foi responsável por grandes desvios que ocorreram nessa ideia de interpretar Deus. Deus já foi representado, nós estamos vendo na tela, pelo sol, ele já foi representado pelo trovão, pela fumaça, uma luz, né? Hoje, diante do nível que a humanidade vive, de consciência, de evolução do pensamento, e esse raciocínio já não tem mais espaço, né? Já não é mais possível utilizar esse simbolismo de Deus. Tampouco, ainda menos ainda, nós estamos vendo no centro do slide aí, a ideia daquele Deus patriarca, né? Aquele velho de barbas brancas sentado no trono, como até há pouco tempo ainda se imaginava esse Deus, né? E que ainda a gente vê nas pinturas, nas esculturas, nas representações culturais aí da Idade Média, ainda, portanto, não vai aí até há muito tempo, não. Tá certo? Muito bem. A filosofia, né, das religiões, né, que estudam as religiões, nós vamos falar aqui contemporânea, coisa mais atual, construiu hoje um sistema para tratar desses princípios religiosos, né, básicos, que traz a ideia de Deus. Nessa classificação, nós temos esses três itens aí. Ó. Nós temos o teísmo, o ateísmo e o panteísmo. Olha que cada nome bonito, né? O ateísmo, nós estamos vendo aí, ó, ele nega peremptoriamente, categoricamente, a existência de Deus. Deus não existe e pronto, não tem o que se discutir, não existe. É imaginação do povo que não tem o que fazer, fica criando essas coisas, né? E, em cima disso, eles acabam dizendo que aqueles que acreditam deveriam achar um meio de explicar. Explica, então, a existência de Deus, se você... Né? Quando, na verdade, a gente deveria exigir do ateu a explicação da não existência de Deus diante de tudo que os nossos olhos veem e que ainda existem, que a gente ainda não consegue enxergar, né? Mas, enfim, resumindo, o ateísmo é aquele que nega a existência da divindade. Não existe e pronto. O outro que nós temos aí é o panteísmo. Pan vem do grego tudo, né? Então, o panteísmo afirma que Deus é a totalidade do universo. A totalidade do universo
é um único Deus. Ele está em tudo, ele é tudo. Nesse caso, o panteísmo é aquela doutrina que acredita que Deus faz parte da sua própria criação. Porque se ele é tudo, tudo que existe é Deus, né? Então, ele faz parte da sua própria criação. Nós temos que interpretar dessa forma. Toda a existência se constitui em Deus. Deus e o universo é uma coisa só. Nessa linha de pensamento, nós vamos interpretar que Deus é o criador de si mesmo, que ele criou a si mesmo, né? E nós, como seres humanos, também seríamos parte de Deus nesse conjunto, ele sendo isso aí, tá? Bom, o panteísmo não separa criador e criação. É uma ideia que não, para mim, não encontra sustentação dentro da razão. Dentro da razão, ela não encontra. E muito menos dentro da perspectiva espírita, claro, né? Que Deus se encontra presente em toda a criação, sim, mas cada parte é regida por suas leis, por sua vontade. Ele se encontra em tudo, mas ele não é o tudo, né? Muito bem. Então vamos lá. Aí o outro que nós temos aí é o teísmo. O teísmo é aquele que crê na existência de um ser superior. Ou mais, o teísta não é aquele que acredita na existência de um Deus, não, ele acredita na existência de Deus, que pode ser mais do que um, dependendo a fé de cada um. O importante é que a existência de Deus no teísmo, ela pode ser comprovada pela razão, né? Claro que nem sempre é, às vezes é levada por simbologias que a gente conhece por aí, não muito racionais, tá bom? Mas o teísmo, ele é um aspecto essencial para o espiritualista. Nós, espíritas, somos uma doutrina espiritualista. Então, nós somos teístas porque nós acreditamos na existência de um Deus. E ele é essencial para a nossa doutrina. A gente ser espiritualista e não acreditar na existência de Deus é uma conta que não fecha, né? Bom, e aí, então, no teísmo que nós vamos concentrar aí a nossa atenção, porque condiz com a nossa orientação espírita. Crer na existência de um Deus, né, que é, como nós vimos, o primeiro dos princípios básicos da nossa doutrina. Muito bem, vamos lá à concepção religiosa de Deus. No teísmo, que é a doutrina que se refere à crença na existência de um ser ou mais seres superiores, há três formas de se manifestar. A ideia de se crer na existência de um ou mais deuses tem três formas dela se manifestar. Nós estamos vendo na tela. O politeísmo, o monoteísmo e o enoteísmo. Olha cada nome bacana, né? Puxa, que coisa bonita, gente. Mas vamos lá, ó. O politeísmo é aquela crença em vários deuses. As religiões primitivas aí, né? A gente sabe da existência de vários deuses. O monoteísmo é a crença na existência de um único Deus, Criador Supremo, monoteísmo, mono, um. São adeptos do monoteísmo, o judaísmo, o nosso cristianismo, o islamismo, né? E aquelas crenças que se derivam desses três ramos aí. E nós temos um terceiro aí, que é o enoteísmo, que é uma crença em vários deuses, como o politeísmo, mas eles admitem que existe um Deus maior que todos que governa esses deuses menores. Então, acaba se tornando também quase que um monoteísmo por um caminho meio curvo, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, é politeísmo também, porque para eles existem vários deuses, só que tem um que comanda todos, né? A ideia de Deus, como nós já vimos, ela é inata e acompanha o progresso humano. Assim, na ideia de Deus, ela evoluiu das crenças religiosas politeístas, né, para o conceito monoteísta,
presente aí nessas religiões que nós falamos aí, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessas religiões monoteístas, Deus é um ser supremo, infinito, criador do universo, causa primeira e fim de todas as coisas. O judaísmo, ele é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na face da Terra. Nós vimos na segunda aula com Moisés que ele nos trouxe a ideia do Deus único. Em geral, essas religiões monoteístas, elas concordam em 3 aspectos: que Deus é onipotente, tem poder absoluto, que ele é onipresente, está presente em todos os lugares, e é onisciente, ele tem poder de saber tudo. Diferente do politeísmo. Por que é diferente do politeísmo? Olha lá. O politeísmo, como nós falamos, é uma forma das múltiplas representações de Deus. É uma crença que adora muitos deuses e cada deus tem uma função. Se são vários, aí acaba se tornando comprometido o poder único, presença de todos em todos os lugares, né? E até a questão do saber. Aí cada deus sabe alguma coisa quando se fala de vários deuses. Tá? Ele se espalhou pelo mundo, em muitas culturas antigas, e acabou se tornando deuses antropomórficos, que eram aqueles deuses que tinham imagem humana, cabeça, barba, braço, perna. A única coisa que diferenciava dos humanos eram os superpoderes que eles tinham. E cada deus tinha uma função específica. Nós estamos vendo aí, ó, o panteão egípcio, grego, romano. Panteão significa o conjunto de deuses, né? E o templo dedicado a eles. Mas eles criaram aí um emaranhado de deuses, de divindades aí, que interferiam nas atividades humanas, nos fenômenos da natureza, e diferenciava dos humanos apenas na capacidade, né? Tinham poderes acima. Alguns casos chegaram a ter deuses aí com imagens, com formatos de animais. E esses deuses tinham lá a sua hierarquia. Um mandava mais, outro mandava menos. E aí acaba quebrando, né, a unicidade, né, de um Deus que sabe de tudo, que comanda tudo, quando você divide as ideias. Aí pode até haver atrito entre os próprios deuses, né? Muito bem. E a ciência, meus amigos? E a ciência, o que é que fala para a gente sobre Deus? Ela fala alguma coisa? Fala. Eu separei 3 casos aí de cientistas para a gente ter conhecimento do que eles pensam a respeito da existência de Deus. Mas é grande, tem bastante. Nós faria quase que uma aula exclusiva sobre o que a ciência pensa de Deus. É bem amplo isso aí, tá? Vamos ver esses 3 casos aí. Ó, nós temos esse Werner Heisenberg, né? Ele viveu aí no século passado, e ele tem uma frase que diz assim, ó: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu. Mas, no fundo do copo, Deus aguarda. O que quer dizer que o ateísmo é passageiro. Quando você começa a trabalhar nas ciências, você pode até se tornar um ateu, mas com o desenvolvimento você vai ver que não. E alguma coisa inteligente tem por trás de tudo isso aí, né? O outro é o nosso querido Albert Einstein. Eu tenho a impressão que, se não a totalidade, pelo menos a grande maioria, não, eu vou falar totalidade, não é possível, não é possível. A nossa totalidade do nosso grupo aqui já ouviu falar dessa grande personalidade, Albert Einstein, físico, né? Criador da teoria da relatividade. Esse Heisenberg, eu esqueci de dizer, ele ganhou o prêmio Nobel em 1932, tá? E o Albert Einstein, cientista, físico, criador da teoria da relatividade, viveu também no final do século XIX até metade do século XX. Olha o que ele disse aí, ó:
A ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. E no que vem bem de encontro àquilo que a nossa doutrina espírita nos traz, né? A ciência e a religião caminhando juntos. Então, uma é manca sem a outra é cega sem a uma, certo? E outro nome que eu separei aí de cientista, Louis Pasteur, olha que nome bacana, né? Também viveu no século XIX, acho que o pessoal deve lembrar, aqui é muito possível que alguns não saibam, mas ele que descobriu a vacina antirrábica. E ele declarou isso aí, ó. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, a ciência tem também trabalhado, embora a gente encontre muitos ateus dentro da ciência, muitos deles ainda no decorrer, como diz aí, ó, no fundo do copo, no decorrer dos seus estudos, dos seus trabalhos, vão aos poucos percebendo que por trás de todo o estudo minucioso que eles fazem dentro do seu ramo ali, no qual ele estuda, ali tem alguma coisa de inteligente por trás daquilo ali e acabam chegando na ideia de um Criador. Certo? Muito bem. Como nós dissemos aí, já não é mais possível considerar Deus simbolizado aí na forma daquele patriarca, aquele verbo de barba sentado num trono, né? Isso aí nos leva à ideia daquele Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus com forma humana, né? E aquela figura humana, quando se cria esse Deus antropomórfico, né, aquele patriarca, nós atribuímos a ele também as paixões humanas. Aí que está o grande erro nosso de achar que Deus vive as paixões que nós vivemos, as nossas inferioridades. E por isso que às vezes se fala a ira de Deus, cuidado que Deus se vingança, Deus vai punir você, que aquele Deus que prefere um povo em detrimento do outro, aquele Deus que se arrepende do que ele fez. Olha cada situação, né? Até hoje, a gente percebe em algumas religiões nos dizendo que nós devemos temer a Deus. Por que nós devemos temer a Deus? Porque é esse Deus aí, ó, que é irado, que vinga, que pune, que prefere aqueles que fica bajulando ele, né? E que, em algumas situações, até se arrepende daquilo que fez. É impossível a gente entender um ser perfeito com esses defeitos aí, esses vícios aí, né? Então, esta imagem desse Deus antropomórfico já está se perdendo aí dentro do momento cultural e da consciência que a nossa humanidade vive hoje. Certo? Antes da gente entrar na sequência, eu gostaria de deixar em aberto aqui se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Eu não sei tudo. Se a pergunta eu souber, eu respondo. Se não, eu vou buscar a resposta, trago na próxima aula e todos nós aprendemos. Então, fica o espaço aí para alguém que queira fazer um comentário enquanto eu tomo uma aguinha. Não? É isso que eu chamo de silêncio tumular, né? Silêncio tumular. Mas tá bom. Se o silêncio ocorre em função de que se está se passando, está sendo assumido, muito bem. Pior esse pessoal está falando, não estou entendendo nada, não explica nada esse cara, mas eu vou ficar aqui porque eu sou muito bondoso, benevolente, né? Caridoso, né? Então, muito bem. A tela, não estou vendo. Todo mundo está vendo o slide? Não, eu não estou. Não estou conseguindo também. Não. Eu também não. Nossa, então está todo mundo igual? Pensei que fosse só eu e a Flávia, que parece que comentou, né, Flávia? Então, eu até procurei se tinha algum erro aqui, mas não apareceu em momento algum a tela para mim. Eu também não consegui. Apareceu.
Agora apareceu? Agora apareceu. Eu também. Para mim, Ai, não. Eu não sei Ainda o que não. aperta. Para mim ainda não. Agora Ah, sim. Agora agora sim. Agora Aí. tá Agora chique. sim. que Agora pena, hein? ficou excelente. Ó, Agora ficou ótimo. eu estava falando, Agora sim. Obrigada. falando Obrigada. Mas você das telas e ela não aparecendo aí, ó. Olha as telas que a gente passou. Ai, Aí, perdemos ela, ó. Agora tá aparecendo aqui bonitinho, tá certinho agora. Tá Agora tá. certinho, viu? Ô, puxa vida, ninguém me falou nada, hein? Aí, foi culpa da gente, então. Desculpa. Não, falha minha, eu que não coloquei. Tá bom. Aí depois a gente volta em outro momento e Tem fala disso. importância. Foi Não, Tá bom. muito bem explicado. Vocês gostariam de fazer um comentário, perguntar alguma coisa? Bruno Luiz levantou a mão. Fala, Bruno. Eu queria falar se essas reuniões aqui, se está sendo gravado, se tem algum canal no YouTube, por exemplo, Tem. porque tem uma pessoa que ela se interessa, mas só que o marido dela é totalmente contra a questão de espiritualidade, essa coisa toda de... Para ele é só o catolicismo, no caso a Igreja Católica que representa, que faz toda a parte espiritual, as coisas. E eu queria mandar para ela. Tem algum canal, alguma coisa assim? São gravados isso? Tem, Bruno, tem sim. Nós temos no YouTube uma pasta onde fica. Está dando eco para vocês aí também? Tá. Tá fazendo eco, sim. Tá fazendo eco. E agora? Ainda tá. O que será? Alguém está com o microfone aberto aí? Ai, acho que sou eu. Sou eu, perdão. Melhorou agora? 100%. Tá. assim. Então, ô Bruno, é o seguinte, nós temos no YouTube uma pasta onde ficam arquivadas as aulas. Eu falei no início, acho que você ainda não havia chegado, né? E ela fica, nós já temos lá as 3 primeiras aulas. A Priscila vai passar depois para vocês o link para acessar essa pasta. Depois das aulas, aí a aula ela é editada e vai depois de 2, 3 dias, né? A edição não ocorre logo no dia seguinte. Ela vai para essa pasta e fica lá. Já está lá as 3 primeiras aulas lá nessa pasta, tá bom? A Priscila vai passar depois o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. Perdemos aí os primeiros slides, vamos na sequência com esses aí então. Olha, então vamos lá. Por não, Bruno. Porque no caso, essa pessoa em específico, a mãe dela faleceu há pouco tempo e ela não permite que a mãe, como se diz, tenha uma vida após a morte, no caso, né? Ela só fica pensando na mãe, fica chorando o dia inteiro, fica pensando na mãe, fica mal e tal. E aí eu comentei que eu ia no centro e tal, que a Letícia me levava, eu assistia às palestras e tudo mais. E eu gostaria de saber o que que eu posso fazer para ajudar ela nesse quesito, tipo, mesmo que eu mostrar os vídeos para ela, que mostrar as aulas e tudo mais, se tem alguma coisa que eu posso fazer para ela, para que ela entenda que a mãe dela não está nesse mundo mais, que foi para um mundo melhor, que, como se diz, para ela resolver essa questão, porque todo dia eu vejo ela e eu vejo que ela tá mal. Ela tá mal, não melhora, e por conta do marido dela não aprovar vamos dizer, essa procura, não da Igreja Católica, mas de uma coisa que ela mais precisa, que no caso é espiritual, Sim. acaba fazendo mal para ela. E eu percebo isso, mas só que eu não posso fazer nada por conta do marido dela, Sim. que não aceita. Ela assistia todas as aulas, ela me ouvia, no caso. Eu não posso dizer tanto, mas como qualquer um de vocês,
mas eu poderia estar ajudando ela de que forma? Tá. Eu Ó, gostaria de saber isso. com certeza, essas aulas aqui, todas as aulas, né, até o fim, vai ajudar em muito, né? Mas depois, a gente pode conversar depois da aula, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode procurar um meio de ajudar. Vamos pensar junto o que é que pode ser feito para ajudar ela e a mãe dela, tá bom? Mas por enquanto, você oferecer as aulas para ela vai ajudar, já vai dar um bom auxílio, tá? Então tá bom. Tá, então Vamos. obrigado. Eu vou Isso, orientar ela, pelo menos assistir as aulas isso. que tem aí. Tá. E aí, se você quiser entrar em contato comigo, a gente estuda junto o que a gente pode fazer, tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Opa. Então vamos lá. Bom, então nós falamos todos esses assuntos aí de Deus, a ideia de Deus, né? A evolução dessa ideia aí, e até agora, o que é Deus mesmo, nós não comentamos nada. Afinal de contas, falamos o que não é Deus até agora, né? Praticamente 90% do que não é Deus. Mas, então nós vamos ver o que realmente é Deus. O que é Deus realmente? Então vamos lá. Olha lá. Qual é o conceito de Deus que hoje tem as religiões tradicionais? São esses aí, ó. Agora está aparecendo a telinha. Eles falam que Deus, falam todas as religiões, né? Eles falam que Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Que ele não tem fim, não teve princípio e não tem fim. Que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Tá? E tem poder para fazer tudo o que ele acha que deve ser feito. Falam também que Deus é espírito. Aqui já complica um pouquinho. Até então, nós entendemos, podemos até compactuar, né? Mas dizer que Deus é espírito complica um pouco, porque se ele é o criador de tudo, se Deus criou tudo, ele também é o criador dos espíritos. Se nós vamos dizer que ele é um espírito, nós estamos ali confundindo o Criador com a criatura. Então, Deus pode ser o Criador de tudo, não ter princípio, não ter poder, saber de tudo, mas não se pode dizer que ele é espírito, porque se ele é o Criador de tudo, ele é o Criador também dos espíritos, e ele não se criou a si próprio. Tá bem? Então vamos entrar um pouquinho dentro da filosofia espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec questiona os espíritos, né? Assim, perguntando assim, ó, há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Ele está perguntando, há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, e é a Trindade universal. Então veja bem, Deus é uma essência completamente diferente de espírito, que é uma essência completamente diferente de matéria. Matéria, espírito e Deus. São três essências diferentes. Nós ainda não sabemos o que se compõe o espírito. Não dá para se saber ainda. E muito menos ainda querer se aprofundar, né? Ter a petulância de querer entender a essência divina. O que nós sabemos que Deus é o agente. Ele criou o espírito e um campo de atuação para esse espírito, que é a matéria. A matéria é o campo de atuação do espírito. Quem criou isso foi um agente que nós denominamos com o nome de Deus, tá? Pois bem, continuando aí com o Livro dos Espíritos. Logo na primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha aí, ó. Nós já vimos que limitar Deus a uma definição é impossível. Nós não temos ainda a condição evolutiva para isso ainda, não temos, né? Daí que, inteligentemente,
Kardec foi indagar os espíritos e não perguntou quem é Deus, né? Não é essa pergunta que a gente costuma fazer? Quem é Deus? Se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria personificando. Quem? Quem? Uma pessoa. Quem é Deus? Então, personificando na pergunta, levaria a uma resposta antropomórfica. Não poderia dizer quem é Deus. Deus é uma figura assim, assim, assim. Tá? Né? Quando ele pergunta que é Deus, ele busca a natureza íntima, a essência dentro daquilo que está dentro da nossa capacidade de entender. Né? E aí já se percebe que Deus não pode ser encarado como um ser, uma pessoa. Já vai um pouco mais além disso. E aí, embora Kardec buscou aí nessa questão primeira a essência de Deus, ela veio ao nível da nossa compreensão, tá? Ou seja, ela era ainda muito mais profunda de tudo que nós conhecemos, de tudo aquilo que a gente vai falar aqui um pouquinho aqui. É bem superficial. Aí é que nós temos conhecimento sobre a existência desse nosso Deus. Portanto, no estágio em que a gente se encontra, né, nesse momento aqui, ter provas convincentes através da razão e do sentimento já está bom demais. Certo? Bom, para a doutrina espírita, Deus é a causa primeira. O que é isso? Primeira ou primária, né? O que é isso? Vejam bem, a existência do universo, ela é estruturada sobre a lei de causa e efeito. Aquela história de que Deus criou o sol no primeiro dia, no segundo dia criou não sei o que. Eu nem sei essa sequência, né? Isso aí não encaixa bem. Na verdade, Deus criou o universo, a vida toda como ela existe ainda hoje, em cima de leis. As mesmas leis divinas que valeram lá para o início da criação, valem para hoje e vai valer para todo sempre. São leis imutáveis. Elas não mudam como as leis humanas, que o progresso vão criando novas situações, vão surgindo novas leis, né? E algumas vão ficando obsoletas, e novas vão surgindo. Deus não. De Deus, a lei é sempre a mesma. E essa lei, uma delas é a lei de causa e efeito, onde tudo se encadeia. O que existe hoje é efeito de uma causa anterior. Essa causa anterior já foi efeito de uma causa anterior a ela. E se a gente for recuando no tempo causa, efeito, nós vamos ter que chegar numa causa primeira. Porque não existe infinitamente uma causa criando, se tornando efeito, que se tornando causa. Não existe infinitamente. Vai chegar um momento em que vai existir uma causa que começou tudo, que foi quem deu o start, a gente chama nisso aí, né? E para a doutrina espírita, essa causa inicial chama-se Deus, que ele não é efeito de nada, ele é eterno, ele não foi criado, ele é a primeira causa, a causa primeira de todas as coisas, tudo surgiu da mão dele. Se Deus tivesse sido criado, se ele fosse um efeito de uma causa anterior, essa causa anterior seria Deus, porque quem o criou seria o Deus, enfim. Tem que ter uma causa inicial. E para a doutrina espírita, essa causa primeira é o nosso Deus. Certo? Bom, ou por acaso, ou alguém aí acharia que o universo poderia ter sido formado pelo acaso. Universo formado pelo acaso. O acaso, para começo de conversa, ele não é inteligente. Não é inteligente. Portanto, ele não provoca um efeito inteligente. Todo efeito inteligente, ele tem necessariamente uma causa inteligente. Tá? Se o acaso não é inteligente, ele não pode produzir efeito inteligente exatamente como o universo demonstra ser em toda a sua organização. Ou não? Será que a gente olha o universo e não acha que ele é organizado? E essa organização tem uma inteligência por trás disso? Né? Vamos dizer assim, teria sido por acaso que os elementos aí que
que formaram toda a estrutura do universo de hoje, tomaram um impulso e uma direção assim para realizar o que nós temos hoje, por efeito do acaso também? O início de tudo, esse impulso, vamos dizer assim, né, teria vindo de onde? Teria vindo de onde? Esse impulso e essa direção. Que a direção poderia ter tomado outros e a coisa existir de forma totalmente desorganizada, né? Esta causa é que nós chamamos de Deus. Vejam bem, cientificamente, nós sabemos que o átomo, né, o átomo que compõe aí a matéria, até algum tempo atrás era a menor parte da matéria, hoje nós já sabemos, no mundo subatômico ele é infinito, praticamente, né? Esse átomo, cientificamente, nós sabemos que ele age de forma completamente desordenada na matéria inanimada. É científico, não tem nada a ver de espiritismo aí, nem de religião. O átomo, na matéria inanimada, ele age de forma totalmente desordenada. Você pega um átomo desse, tira da matéria inanimada, onde ele age de forma desordenada e coloca num organismo vivo, imediatamente ele se organiza. Os seus movimentos passam a ser ordenados. Um átomo em todo organismo vivo. Então, alguma coisa tem por trás dos organismos vivos que produz essa organização desses átomos, né? Aí a gente pergunta, como que pode esse ser vivo surgir de forma ordenada do meio do caos, né? Vamos acompanhar um pouquinho o que vem a seguir aqui, ó. Vejam bem, analisem comigo. Não é difícil a gente analisar isso aqui, ó. Aqui nós estamos falando de um ser humano, um corpo humano só. Não é um grupo de pessoas, não é um povo, não é uma sociedade. É um ser humano só. O pulmão, ele filtra diariamente 17 mil litros de ar. O nosso cérebro, cada cérebro de um ser humano, possui 80 bilhões de neurônios. Aqueles negocinhos, tem aquelas perninhas, né? Os rins filtram 180 litros de sangue por dia e libera 1,5 litro de urina. O nosso tubo digestivo mede de 7 a 10 metros. O nosso fígado produz, por dia, 0,5 litro de bilis. Parece isso? Olha esse absurdo aqui, ó. Se nós unirmos do nosso corpo as veias, as artérias, os vasos, nós vamos ter 97 mil quilômetros. Não são 97 quilômetros, né? São 97 mil quilômetros. De um ser humano, unindo as veias, artérias e os vasos, nós damos 2,5 voltas na Terra. De um ser humano. De um ser humano. Nós nascemos com 270 ossos e ao longo da vida esses ossos, alguns ossos se fundem e nós acabamos com 206. Um coração bate 110 mil vezes por dia e nós temos 5 milhões de pelos no nosso corpo. Tem alguns carecas aí que tem um pouquinho menos, né? Alguns carecas têm um pouco menos, mas não é muito não, um pouco menos só. Mas enfim, analisando isso, nós perguntamos como é que uma estrutura tão complexa dessa, tão perfeitamente organizada, teria surgido do nada, do acaso. O acaso teria, ainda que fosse resultado da construção evolutiva aí, de milhões de anos, né? De milhões de anos, ainda assim, poderia o acaso montar uma estrutura organizada dessa aqui? Vou dar 10 segundos para a gente pensar se é possível. Não precisa. Não precisa. Bom, mesmo a gente entendendo que Deus seja a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ainda não somos capazes, no nosso nível atual,
de compreender essa natureza divina de maneira mais aprofundada. Não foi isso que nós falamos até agora? Foi exatamente isso. Nós não temos de compreender essa natureza de Deus de uma forma mais aprofundada. No entanto, é possível, no nosso nível de conhecimento atual, determinar algumas características que são essenciais e que sem elas a gente não conseguiria compreender a divindade. Nós não conseguiríamos compreender. Essas características são essenciais para a nossa compreensão. Então, vamos analisar algumas delas. Vamos lá. Primeiro, Deus é eterno. Deus é eterno. Não teve princípio e não terá fim. Não teve começo e não tem fim. Se ele tivesse tido começo, ele teria saído do nada, né? O nada não produz nada. Ou haveria uma causa que o houvesse criado, se ele tivesse tido princípio. Neste caso, se alguma causa tivesse criado, essa causa que seria eterna. Então, é ela que seria Deus. Então, nós vamos sempre cair naquela primeira causa. Por isso que nós falamos que uma das características da divindade é ser eterna. Uma entidade que vai sobreviver após o fim de tudo, se é que um dia vai haver um fim, né? Então, esse Deus é atemporal. A sua obra, sim, é temporal. Sua obra foi criada. Existe um tempo que ela existe. Nós, como espíritos, não somos eternos. Nós somos imortais, mas nós tivemos um começo, né? Então, a obra divina é temporal, ela tem um tempo. Agora, Deus não, é atemporal, não tem início e também não tem fim. Outra característica que a nossa capacidade nos permite entender é que Deus é imutável. Ele não muda, não pode mudar Deus. Se Deus, ao mudar, se transformar, se tivesse alterações, alteraria também as suas leis. As leis se alterariam. E alterando suas leis, nós não teríamos estabilidade nenhuma, né, nas leis que regem o universo. Essa estabilidade e organização do universo não existiria, porque Deus estaria mudando. Então, as coisas acabariam caindo num caos, numa desordem, numa confusão, né? E Deus não seria, portanto, nem pleno e nem perfeito, porque perfeito já é. Se você muda, você pode mudar para melhor, então você não era perfeito, né? Ou se piorar, então nem se fala, né? Mas se houver alteração, você não é perfeito, porque alguma coisa está sendo alterada, ainda que seja para melhor. Bom, então, numa concepção racional de Deus, ele criou o universo em cima de leis eternas e imutáveis, porque ele é imutável. Tudo bem? Muito bem. Se alguém não concordar, por favor, levanta a mão e explica para a gente. Tá bom? A outra. Deus é imaterial. Deus é imaterial. Vejam bem. A natureza de Deus, como nós já falamos, ela difere de tudo aquilo que a gente chama de matéria. Não tem nada a ver, absolutamente nada. Não tem nada. Deus não tem átomo, não tem elétron, sabe? Não tem células, enfim, aquilo que compõe não tem nada a ver com a matéria. Se fosse matéria, Deus fosse matéria, tivesse algo de matéria, ele não seria imutável, como nós vimos na característica anterior. Por quê? Porque ele estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria se transforma. Isso não é novidade para ninguém. Se alguém tiver alguma dúvida de como a matéria se transforma, é só parar um pouquinho e na sua volta nós vamos ver como é que a matéria se transforma. Então, Deus não pode ser matéria, senão ele não seria imutável. Tudo bem? E também ele teria sido formado por ela, ele teria ele mesmo se formado se ele fosse matéria, porque ele é o criador da matéria. Então, ele teria se formado e não seria o seu formador. Tá bom? Então, ele não tem uma forma assim perceptível aos nossos olhos. Ele não tem nada a ver com matéria. Ele é imaterial. Em frente? Vamos lá.
Outra característica também que nosso nível, para a gente compreender a existência de Deus, é que ele é único. Nós comentamos até agora há pouco, né? E essa unicidade é algo que a gente deduz de todos as outras características que a gente conversa, né? Se ele não fosse único, ele não teria uma vontade única, né? E nem objetivos únicos, porque haveria outros deuses, se houvesse outros deuses. Haveria diversas vontades e diversos objetivos. Portanto, não haveria uma ordenação no universo. Você já pensou? Vários deuses mandando, não, acho que a Terra tem que virar para a direita, ou não, é melhor virar para a esquerda, porque pega mais o Sol no polo, não sei aonde. Aí, né, criar um transtorno com vários deuses, cada um com a sua vontade e cada um com o seu objetivo. As orientações da vida iam acabar se dividindo, né? E essas divergências entre dois ou mais deuses, né, se houvesse mais de um, iria ocasionar um rompimento dessa organização da criação. Então, a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Por isso que ele é único, ele é infinitamente perfeito. Mais uma característica para a nossa análise. Deus é onipotente. Ele tem poder sobre tudo. Isso que diz que ele é onipotente. É a partir deste poder dele, né, essa onipotência, que se estabelece a criação. Que é que é o seu poder único. Então, ele tem poder sobre toda a sua criação, sobre tudo aquilo que ele criou. O que não quer dizer, né, que ele exerce esse poder sob efeito aí das suas paixões, com intempestividade, né? De repente, ele acordou de manhã, eu estou chateado, eu vou mandar um terremoto lá para aquele pessoal lá, que, né? Agora mandar uma tempestade, né? Então, ele não fica mudando as coisas a bel prazer. Tudo caminha em cima das suas leis perfeitas e imutáveis. Ele tem poder sobre tudo, mas não exerce esse prazer em cima das paixões humanas que nós conhecemos. Tá bom? Se ele não tivesse esse poder supremo, seria necessário que alguém mais poderoso que ele tivesse, porque alguém tem que ter esse poder, alguém tem que ser o máximo, né? Então, esse outro seria Deus. Então, para nós, uma das características da divindade nossa é que ele é onipotente, tem todo o poder e único sobre a sua criação. O outro que nós temos aí é que ele é onipresente. Deus não se localiza em um local individualizado. Não tem um local, né? Como os seres humanos. Ele está em toda parte, sem, no entanto, ser toda parte. Ele não é toda parte, ele está em toda parte. Ele tudo vê, ele tudo preside, mesmo aquelas coisas mínimas, tá? Aí sobre os olhos dele, porque ele está presente aí. E também se manifesta em todas as coisas. Claro, ele está presente em todas as coisas e se manifesta em tudo aquilo ali. Então, ele está contido em todo o universo, se manifesta através de que forma? De leis. Se manifesta através das suas leis. Como são suas leis? Eternas e imutáveis. Imutáveis. O cuidado e o interesse infinito que o Criador tem pela sua obra está direcionada principalmente na sua obra maior, que é o Espírito. Ali que está o interesse maior dele. Como nós vimos, Deus é o agente e criou a matéria para a manifestação do Espírito. Mas o interesse infinito do Criador é pelo Espírito, porque o Espírito é imortal. A matéria muda, a matéria se transforma. Né? Então, é nisso aí que consiste a ação de Deus em estar presente em tudo. Outra característica que nós temos aí é que ele é onisciente. O que é ser onisciente?
sabe de tudo? Claro, tem que saber de tudo. Ele é o Criador, é todo-poderoso, né? A inteligência de Deus, ela é suprema e ela abrange tudo infinito. Então, ela tem que ser infinita. Então, ele sabe de tudo. Se fosse conhecimento limitado, né, num espaço restrito, poderíamos conceber que existiria um outro ser mais inteligente que compreendesse aquilo que ele não compreende, né? Então, esse outro seria Deus, ou no mínimo iriam dividir conhecimento. Cada um sabe um pouco. Não, ele é único e ele sabe de tudo. Daí, né, que a gente pode dizer que ele é único, porque ele sabe de tudo. Outra característica para a gente analisar, está cansando, mas está acabando. Olha aí, ó. Deus é soberanamente justo e bom. Olha que interessante. Ele é a fonte suprema de bondade e justiça. Teria condição de ser diferente? Um ser perfeito? Que não fosse bom? Que não fosse justo? Não fosse essas duas características, ele não seria perfeito. Então, a sua condição de perfeição e poder sobre tudo que ele tem, né, em cima da sua criação, simboliza justamente o seu grande amor. Nós podemos dizer que o amor divino se exprime na constante evolução do ser humano. Se nós analisarmos toda a nossa evolução, como ela foi se processando no decorrer da história, ali está constando justamente a justiça de Deus em permitir que nessa matéria evolua também concomitantemente o espírito que ele criou e que é a sua obra principal, tá bom? E isso ocorre tanto pelo sofrimento, né, como pelo bem. O homem progride a cada experiência e vai se tornando cada vez mais pleno, até lá no final a gente chegar à perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós vamos chegar ao momento em que nós vamos também nos tornar perfeitos. Pois bem, diante de todos esses atributos que nós vimos aí, ó, capazes, que nós temos condições no nosso nível de entender, e que nos traz a ideia da existência realmente de um Deus, nós temos aí, ó, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente e soberanamente justo. Tudo isso nos leva à ideia principal de que Deus é perfeito. É impossível a gente conceber Deus sem o infinito das perfeições. Sabe? Se ele não fosse perfeito, alguma coisa lhe faltaria. Perfeito, alguma coisa lhe falta. O que lhe faltasse, outra pessoa teria, porque existe, sabe? Outra faltaria. Nesse caso, se um outro possuísse aquilo que ele não tem, esse outro seria Deus. Ou seja, a perfeição é um atributo indispensável ao Criador. Nos faz entender que realmente, se nós olharmos toda a sua criação, a organização, a perfeição, o equilíbrio, a harmonia, as consequências lógicas e perfeitas, nós vamos entender que nós estamos diante de um Deus perfeito. Meus amigos, para a gente terminar, olha aí, ó, Kardec nos passa aí uma informação que os espíritos, né, ele passou através do Livro dos Espíritos, ou melhor, ele publicou no Livro dos Espíritos, a informação dos Espíritos, nessa questão número 9, onde se diz: pela obra se reconhece o autor. Precisa alguma coisa? Dizer mais sobre Deus? A obra dele dá para se reconhecer? Então, procurando essa causa primeira, aquela que deu aquele start, né, na obra do universo, nós temos necessariamente que reconhecer que o seu autor, o autor dessa grande obra, é uma inteligência suprema, muito superior à humanidade. E para crer-se em Deus,
Basta que a gente olhe a sua obra. Pela sua obra, nós vamos reconhecer o autor. Gente, meus amigos, o universo existe. Logo, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus, nós vamos estar negando que todo efeito tem uma causa. Ou seja, nós vamos estar negando uma lei da ciência. E ainda mais, nós teremos que aceitar que o nada possa produzir alguma coisa. Para mim, não me parece absolutamente nada racional. Então, viver sem a crença em Deus é negar aquilo que é evidente. É negar uma realidade visível aos nossos olhos. Nossos olhos enxergam isso aí. E é principalmente lutar contra a nossa própria consciência, essa consciência que nos fala instintivamente de um ser superior. Para não se admitir que acima de nós existe algo superior, é necessário uma dose altíssima, mas muito alta de orgulho. Esse orgulho que nos faz ignorar as grandes potências divinas que nós temos dentro de nós. Afinal, nós não somos deuses, mas nós somos filhos dele. Eu agradeço de coração a paciência, o carinho da atenção, e aí fica aberto para algum comentário, para alguma pergunta. E aí nós caminhamos para o final, com as minhas escusas aí pelo tempo que passou, pelos slides que a minha imperícia me fez esquecer no início, né? Então está aberto, meus amigos, fiquem à vontade. Nada? Entenderam bem mesmo? Olha lá, hein? Então tá bom. Agora eu paro realmente a apresentação. Quero ver a carinha de todos, ver se está todo mundo acordado ainda mesmo, né? É outra possibilidade, né? Ninguém responde, pode ser uma outra possibilidade. O pessoal dormiu também, né? Existe essa chance também, né? Mas tomara que não. Tomara que não. Gente, ninguém fala então. Nós vamos então fazer a nossa prece final, né? Agradecer ao Criador esses momentos aí que nós vivemos. Espero que tenha sido de utilidade para todo mundo, né? E na próxima semana a gente continua com o segundo princípio básico aí da nossa doutrina espírita. Correto? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece e agradecer